Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao curso prático de Direito Médico. Nós estamos na nossa segunda aula em que debateremos a importância da bioética no direito médico. Esse tema é de suma importância para você que vai trabalhar no direito médico, né? Então eu peço a vocês que antes de começarem as aulas, peguem um caderno, uma caneta, um lápis, enfim. Você vai precisar fazer muitas anotações daquilo que eu vou passar. Então, não fixem nos slides, em anotar aquilo que eu vou passar nos slides. Eles serão fornecidos a vocês como material extra. Então, fixem em anotar aquilo que eu vou falar. E depois que terminarem as aulas, vocês vão reler o material do slide, os textos que eu vou passar, e aí vocês podem imprimir, enfim, fazer anotações dentro dos slides, rever as aulas e façam isso quantas vezes forem necessário, principalmente nessa primeira aula, porque essa aula é a aula em que eu vou passar a base do direito médico. Com essas informações que eu vou passar hoje, vocês vão conseguir transitar dentro de vários assuntos do direito médico. Então é de suma importância, eu repito, de suma importância que vocês fixem tudo o que eu vou passar aqui, principalmente os princípios da bioética. Eu vou falar quais são os pontos principais. Então, por favor, prestem atenção. E mesmo assim, caso persistam a dúvida, caso vocês não entendam, eu estou à disposição para ajudá-los, né? Não fiquem com vergonha, enviem suas dúvidas, eu vou explicar quantas vezes forem necessárias até que ninguém mais fique com dúvidas, tá? Bom, vamos lá, eu já vou passar um slide para a gente ver o que a gente vai estudar hoje? Bom, na aula de hoje, a gente vai abordar a relação médico-paciente. Como que foi essa evolução da relação médico-paciente na sociedade contemporânea? Os princípios da bioética, esses princípios são de suma importância. Consentimento informado, direito à informação, muito importante, decisão compartilhada, medicina baseada em evidência e direitos dos pacientes. Bom, a aula está repleta de informação importante, então, por favor, gente, não tenham vergonha de me perguntar caso fique com dúvidas. E assim, vocês vão ver que da minha didática dar muitos exemplos. Por quê? Direito médico a gente só aprende com o exemplo. Então, tudo que eu for explicar, eu vou trazer o exemplo para que vocês concretizem a teoria com a prática, tá? Então vamos lá, a relação médico-paciente na sociedade contemporânea. A gente sabe que o médico, a figura do médico, ela sempre existiu. Desde os primórdios da humanidade, desde que sempre existiu a sociedade como um conjunto de pessoas habitando em conjunto, já existia aquele que tinha como se fosse o dom, né? O poder de ajudar aquele outro que estava doente. Então, essa pessoa, ela tinha uma habilidade como se fosse um médico daquela comunidade. É claro que não é um médico como nos dias de hoje, porque o médico de hoje ele teve mais acesso a informações, a ciência médica ela está em outro patamar, tecnologia, enfim, não se compara. Mas a figura do médico sempre existiu, até porque sempre existiu o médico e o doente. Bom, a figura do médico, ela acompanhou a evolução da sociedade. Num primeiro momento, a medicina ela era artesanal, era cura por meio de experimentos ritualísticos. O que eu quero falar com isso? No começo da humanidade, não se sabia, por exemplo, que a febre amarela era em razão de um pernilongo, de um mosquito, né? Não sabia que a diarreia, a dor de barriga era porque tinha comido alguma comida ou a presença de uma bactéria, por exemplo. Não se sabia. Então a medicina ela se iniciou com base em experimentos. Era aquela coisa assim, nossa, peraí, esse paciente ele tá com o corpo mais aquecido, então não se sabia que era febre, né? Mas se identificava que o corpo estava mais aquecido. Ele está com dor, reclamando de dor de cabeça, dor na barriga, teve diarreia. Peraí, esses sintomas parecem com tais e tais doenças. Então, para essa tal coisa, temos tais medicamentos que seriam ervas, né? Enfim, com base nesses experimentos, nas anotações de verificar que aqueles pacientes que tinham aqueles sintomas trataram de tal maneira e conseguiram um resultado bom, ou seja, conseguiram restituir a saúde do enfermo. Então, assim, desde os primórdios da humanidade, o objetivo do médico sempre foi restituir a saúde do enfermo
praticar a cura e entender o que era a doença, né? O que aquele paciente tem? Peraí, ele pode estar com comer alguma coisa que não fez bem, ele pode estar com, que você falava antes, nó nas tripas, né? O que ele tem ali que pode causar esse mal-estar, essa doença nele? Então sempre foi nesse sentido, sempre foi de buscar a cura. Acontece que por ele ser uma pessoa diferenciada na sociedade, por muito tempo do período da humanidade, da sociedade contemporânea, a figura do médico ela foi confundida como se fosse um poder divino. Aquele médico, aquela pessoa diferenciada na sociedade, ela era tida como, para os outros, como que se ela tivesse um poder dado por Deus. Né? Deus, ou os deuses, dependendo de onde que estavam, falavam aos ouvidos do médico aquilo que o paciente tinha e aquilo que deveria ser feito. Então, o médico, ele era o soberano, ele estava acima da sociedade. Ele era uma figura além, ao topo de todos aqueles que estavam na coletividade. Por quê? Porque ele tinha um poder divino, ele tinha um contato com Deus, ele curava o paciente. Então, diante de todos, ele era praticamente um semideus. E muitas vezes ele foi considerado como um semideus. Bom, o médico, após um longo período, o médico ele também foi confundido como um sacerdote. Por que isso? Porque em muito tempo do período da história, os doentes eles eram levados para uma instituição dentro da igreja. E essa instituição, que depois, mais para frente, se tornou os hospitais, ela era administrada nada menos do que pela igreja. Então, essa relação do médico com a igreja conferia ao profissional da saúde como se fosse um sacerdote. Então, aquilo que um médico, as informações que ele colhia no seu confessionário, ou seja, consultório médico, era tido como protegida pelo sigilo como se fosse do padre. Havia essa confusão do médico com o sacerdote, porque ele já tinha esse poderio divino, ele já tinha essa superioridade diante da coletividade. Ainda mais quando ele entrou dentro da igreja, né? Que na verdade era um hospital, né? Então, quando ele passou a ter essa relação mais forte com a igreja, com os padres, com aqueles profissionais que trabalhavam dentro dos hospitais, ele se tornou cada vez mais forte com essa figura de sacerdote, né? Mas um dos objetivos principais que vocês têm que evidenciar é que a ciência médica, porque eu trouxe tudo isso para vocês terem essas informações, é que a ciência médica ela tem uma missão não somente de conhecer as doenças, mas de orientar toda a sociedade, os legisladores, né, nós profissionais do direito, como que funciona o ato médico. Por que isso? Como a gente vai entender como que se funciona a relação médico-paciente, a gente tem que entender como é que funciona os olhos dos médicos diante do seu paciente. Porque isso é o diferencial para você compreender que muitas vezes um evento adverso, ou seja, uma situação, um resultado inesperado, não tem nada a ver, não parece com um erro médico. Ele não é um erro médico, mas ele é sim uma relação, uma evolução daquela doença. Então é muito importante que a gente consiga compreender o que é o ato médico, como são os olhos, né? Como que funciona a ciência médica, para que a gente consiga trazer isso para o judiciário. Bom, vamos lá. Bom, mas sempre foi assim? Não, não foi. Desde os primórdios da humanidade, a gente tinha o código. O primeiro que se tem notícia é o Código de Hammurabi. Há muito tempo atrás, 18 séculos antes de Cristo. Aqui, nessa época, né, o profissional que praticasse atos médicos e causassem danos aos pacientes seria punido gravemente. Era muito grave. Então, por exemplo, se um médico ele tratava o paciente e acabava esse paciente vindo a falecer, o médico ele tinha como consequência perder a sua mão. Era arrancado a mão dele, desse médico, como punição por ele ter causado um dano ao paciente. Então, essa figura de responsabilidade civil, né, uma responsabilização, melhor dizendo, em face do médico pelos danos causados ao seu paciente, sempre existiu, desde muitos anos, desde a época do Código de Hammurabi. E também nesse mesmo código, caso o médico ele praticasse uma cura,
né, uma cura assim do mal que não se esperava que houvesse a cura, ele poderia receber uma bonificação, ele poderia receber proveitos por conta desse benefício que ele causou ao seu paciente. Bom, a sociedade evoluiu e em torno de 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, nós estamos falando aí de 4.000 anos atrás, nós tivemos a figura de Hipócrates. Esse Hipócrates, que é o conhecido como pai da medicina, que é uma figura de extrema importância para a medicina até os dias atuais. Ele foi conhecido como se fosse um deus, né? Porque ele praticava medicina, ele estudou as doenças, ele catalogou várias doenças como a malária, pneumonia, tuberculose. Então ele era tido como um deus, né? Um semideus, porque ele praticava a arte da cura. Então, aos olhos daquela sociedade da época, ele teria retirado dos deuses o poder da cura e entregue aos homens. Olha que bonito. Então, esse Hipócrates, ele, ele ele criou 3 princípios que são utilizados até hoje, os princípios da bioética, que nós vamos dar logo em seguida. Esses princípios da bioética, vocês vão ver que chama princípios hipocráticos. Hipócrates, ele também instituiu algumas normas, né, algumas diretrizes da medicina, que são utilizadas até hoje. O sigilo profissional, e nós teremos uma aula que abordaremos sobre o sigilo profissional, nós vamos falar justamente sobre Hipócrates. E vocês vão verificar que o Hipócrates, ele escreveu um texto em que ele fala sobre o sigilo médico, né, dentro desse texto. E até hoje, todos os formandos de medicina, na colação de grau, eles leem esse texto de Hipócrates, porque ele é conhecido como pai da medicina. Então, é uma figura de extrema importância. E foi mesmo, porque ele catalogou várias doenças numa sociedade que era muito deficiente ainda, não evoluída, principalmente quando a gente olha para os dias atuais, ou quando a gente consegue olhar da Revolução Industrial para cá, né? Ele desmistificou a medicina. Por que isso? Na época de Hipócrates, as pessoas que tinham, por exemplo, epilepsia, era tida como pessoas que estavam endemoniadas, ou seja, o demônio estava dentro delas. Então, era uma figura pecaminosa, tinha feito alguma coisa contra a sociedade, estava praticando algum pecado, né? E ele verificou que aquilo nada mais era do que uma doença e não demônios, né? Então ele desmistificou, ele trouxe aquela pessoa de volta ou não, né? Como passou a pessoa a ser mais incluída dentro daquela sociedade, que até então era vista como uma figura que era excluída, né? Que ela estava endemoniada, a gente não podia ficar perto dela. Então, olha, Hipócrates, eu quero que vocês vejam como se fosse assim um risco antes de Hipócrates e depois de Hipócrates. Por quê? Porque ele tirou-a daquela medicina mágica, divina, e trouxe para a medicina clínica. Por que medicina clínica? Com base em experimentos, em análise, verificação, o médico olhar o paciente e verificar quais sintomas aquele paciente tem para que se pudesse dizer aquilo que ele teria, né? Para se chegar a essa conclusão qual que era o mal que estava afligindo aquele doente. De lá para cá, a preocupação com o bem-estar e a segurança do paciente se tornou cada vez mais evidente, principalmente depois da Revolução Francesa e Industrial, depois que a medicina se tornou cada vez mais acessível, moderna, né? O avanço tecnológico ele foi fundamental para que a medicina pudesse evoluir, né? O médico ele foi perdendo ao longo da história, como eu falei, que no início o médico ele era tido como um deus, né? Ou até mesmo um sacerdote. Ele era uma pessoa que estava acima de todos aqueles outros normais, né? Imagina como se fosse assim, alguém na superfície e nós meros mortais, né? Entendem? Imaginem assim na cabeça de vocês. Só que com o avanço da tecnologia, o médico ele perdeu esse caráter divino. Ele foi se aproximando dos meros mortais. E ele passou a ser considerado um profissional comum. Isso ao longo do tempo, ok? Não foi de um período ao outro, né? Direitos dos pacientes foram concedidos. Então, olha, veja bem, num período, por exemplo, da Revolução Francesa, do Industrial, que o paciente ele pouco tinha direitos, de 1800 para cá, foi-se dado ao paciente o direito a consentir, a saber aquilo que estava sendo feito a ele. E desde então, desde 1800 para cá, a gente passou a ver na história da humanidade certas condenações médicas,
Então, um médico que praticava, que, por exemplo, quebrasse novamente um osso, né, da estrutura corporal de um paciente. Vamos imaginar, até tem uma história, um conto em inglês, de um processo judicial em inglês, em que o paciente procurou dois médicos porque ele havia quebrado uma perna. Ele quebrou essa perna, o médico engessou tudo. Depois, esses dois médicos verificaram que o calo ósseo não estava de acordo com o que eles compreendiam. E foram lá e quebraram novamente, fraturaram novamente o osso desse paciente, né, essa perna desse paciente, sem explicar. Né? Esse mal, esse direito à informação, a falta do consentimento à informação desse paciente, foi passível de um processo judicial e esses médicos foram condenados. Bom, isso tudo foi ao longo da história. Da década de 70 para cá, vários movimentos sociais surgiram, né? Formalização de proposta para atender os excluídos, porque até então a medicina era a medicina de quem tinha poderio econômico, aqueles que tinham acesso ao médico, né? Essa pessoa que tinha o dom de curar, né? Então a pessoa ela tinha que ter um poderio econômico. Aqui no Brasil, da década de 80 para cá, houve a reforma sanitária que culminou no surgimento da Lei 8.080, que é a lei do SUS, né, que instituiu o SUS, que é o Sistema de Saúde Pública. Também tivemos aqui no Brasil o Código de Defesa do Consumidor, e isso é um marco na relação médico-paciente. Por quê? Ele conferiu direitos ao paciente. O paciente que até então ele era uma figura que ele recebia as informações que o médico queria passar a eles, né? Então era uma relação totalmente verticalizada. Então o médico ele falava com o paciente do jeito que o médico queria, nas informações que ele queria. E muitas vezes nem era dada a informação. O médico falava: você está com tal coisa, esse é o medicamento, toma 7 dias e acabou. O paciente saía do consultório, quantas vezes aconteceu isso? Saía do consultório sem saber o que tinha, o que era direito para fazer, saía confuso, sem entender nada do que tinha acontecido com ele, o que era para fazer. Muitas vezes nem seguia as orientações. Então, por quê? Porque era uma relação horizontal. O médico ele estava lá em cima, era uma pessoa inatingível. E isso fazia com que o paciente ele se sentisse acanhado, que não tivesse o direito de perguntar aquilo que ele não tinha entendido. Aquela curiosidade, nossa, o que será que eu tenho? Mas será que eu preciso tomar esse medicamento? Se esse medicamento fizer mal, eu tenho que ficar de repouso, tenho que fazer novos exames. Nada disso era perguntado, porque o paciente não se sentia no direito de indagar aquele ser superior. Só que com o advento do Código de Defesa do Consumidor, essa relação, que antes horizontal, antes vertical, médico acima, foi se horizontalizando. Ou seja, o médico foi descendo, se nivelando como os outros profissionais, não é mesmo? Outra situação que foi fundamental foi o aumento de especialidades médicas. Bom, por que isso? Até então, até não existir tantas especialidades médicas, ginecologista, dermatologista, gastro, né, oftalmologista, vamos imaginar todas essas inúmeras especialidades que nós temos hoje. Até então, até não existir esse tanto de especialidades, existia um médico clínico geral, que era o médico da família. Esse profissional, ele atendia todos os familiares daquela mesma família. Os avós, os pais, os irmãos, os primos, os tios, ele era o médico daquela localidade. Então, ele identificava o que o paciente tinha, muitas vezes porque ele sabia que o pai teve problema cardíaco, então é muito provável que esse filho também tenha. Então, ele sabia, ele tinha todas as informações conjuntas, porque ele analisava todos os pacientes. Mas essa intimidade com essas informações não dava ao paciente o direito de indagar o médico. Ele era uma figura autoritária, né? Ele era uma autoridade ali dentro daquele núcleo familiar. Bom, com o aumento das especialidades, o paciente passou de não consultar mais com esse médico da família para então consultar com o dermatologista, com o ginecologista, com o gastro, enfim, ele foi procurar o especialista que ele compreendia como apto, mais estudioso, né, mais capacitado para aquele mal que ele achava que afligia. Esse distanciamento do médico especialista com o paciente, o novo paciente que estava chegando, porque esse médico especialista, ele não tem. Qual é o interesse desse médico saber qual foi o histórico, por exemplo, de doenças cardíacas
no familiar do paciente, quando ele está atendendo, por exemplo, ele é um ortopedista. Não interessa. Então, esse distanciamento, essa falta de proximidade, foi cada vez mais esfriando essa relação, né? Então, hoje a gente pode dizer que essa relação ela está mais fria. Hoje o paciente ele está mais detentor dos seus direitos, conhecedor dos seus direitos. Então, o paciente passa a exigir ao médico direitos e informações que ele sabe que ele tem. E o médico, ele sabe que ele não é mais o que ele era antes, né? E ele está um pouco perdido, sem saber como que ele deve agir nessa nova figura dessa relação médico-paciente. Isso é muito importante vocês compreenderem, porque é o seguinte, existem hoje, dentre os profissionais da medicina que nós encontramos no Brasil, existem hoje profissionais que ainda são da época da relação vertical, que tratam o paciente como um ser que não há necessidade de dar ao paciente direito à informação, princípios da bioética, pouco importa aquilo que o paciente compreendeu ou não daquilo que o médico está passando, basta o paciente obedecer aquilo que o médico fala. Nós temos ainda essa figura, mas também temos médicos que estão muito interessados em passar ao paciente todas as informações, em escutar ao paciente aquilo que aflige o paciente, enfim. Ele está querendo uma relação próxima, mas não uma relação próxima como era antes, né? De um ser superior e um ser inferior. Não, hoje existem vários médicos que estão procurando uma relação mais de igual para igual, porque ele sabe que com isso todos, né, o médico e o paciente tem mais chance de lucrar, né, de se beneficiar. Bom, eu vou entrar agora nos princípios da bioética. E é como eu disse a vocês, esses princípios são de extrema importância. Então, vocês, por favor, prestem bastante atenção. É como eu disse, aqui a gente vai tirar informações para qualquer processo judicial envolvendo o direito médico, vocês precisam identificar esses 4 princípios da bioética. Para aqueles advogados que pretendem fazer uma advocacia preventiva, então aqui está a solução, a orientação para os seus clientes. Enfim, se você quer fazer uma advocacia voltada ao médico, é muito importante que você tenha em mente todos esses princípios e você consiga passar essas informações para o médico. Se você vai advogar para pacientes, você tem que saber identificar se o seu paciente ele teve direito a esses princípios, ok? Então, seja para quem você vai trabalhar, esses princípios são fundamentais. Vamos lá, gente. Primeiro princípio, como eu disse, Hipócrates, o pai da medicina, princípio hipocrático da beneficência, foi Hipócrates que fez esse princípio. Então, aqui, a ação médica ela deve se pautar em promover o bem-estar do paciente, aquilo que é o mais benéfico a ele, a beneficência, benéfico, né? Aquilo que vai causar o melhor bem-estar, né? O médico ele deve maximizar os benefícios e reduzir os riscos. Então, vamos dizer assim, vou trazer um exemplo para vocês compreenderem certinho. Vamos imaginar que o médico está atendendo um paciente e numa situação de emergência surge um paciente com um problema de diabetes, já um pé inflamado em razão de uma ferida que surgiu, então aquelas situações que a diabetes não melhora, não consegue ter controle e a ferida não consegue ser resolvida com medicamentos. Então o médico se vê diante da seguinte situação. Bom, o paciente não quer que eu ampute o pé dele, ele não quer, mas seria melhor nessa situação eu amputar o pé do paciente, porque aí eu vou conseguir fazer com que eu vou conseguir fazer nele um controle da diabetes e essa ferida não vai evoluir para que ele perca a perna ou do joelho para baixo. Vamos imaginar uma situação mais grave. Então ele verifica, ou eu faço uma cirurgia e aí eu vou contrário à vontade do meu paciente, mas eu produzo a ele uma menor chance de riscos de vida, né? De riscos de maiores prejuízos ou riscos de produzir morte, ou eu vou a favor da vontade do paciente e pode ser que não seja a melhor saída benéfica para a saúde do paciente. O que eu faço? Vou a favor da vontade do paciente ou vou a favor do bem-estar do paciente? É mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam.
bem-estar do paciente ou vontade do paciente. Isso diariamente, todos os médicos do mundo se identificam com situações assim. Então, nessa situação, o que o médico tem que fazer? Ele tem que trazer para si esse princípio da beneficência, e aí ele deve agir de modo a produzir menos riscos para o paciente, ou seja, produzir maior benefício, princípio da beneficência, benefício para o seu paciente. Então, verificando que aquela ferida está evoluindo, que pode vir a causar uma perda do membro maior, mais efetivo, ou seja, perder a perna do paciente, o médico, mesmo contrário à vontade do paciente, ele conduz o paciente ao centro de cirurgia e faz a amputação, por exemplo, do pé, metade do pé, enfim, conforme for verificado na situação, caso concreto. Então, na situação envolvendo bem-estar do paciente e a autonomia do paciente, prevalece o bem-estar do paciente, tá? Vamos lá. Princípio hipocrático da não maleficência. Aqui, o princípio, ele tem como objetivo não causar dano intencional ao paciente. O compromisso é de não fazer mal ao paciente. Então, o médico vai agir de modo a beneficiar o enfermo ou a coletividade com os seus conhecimentos. É evitar o mal do paciente. Exemplo, indicar um tratamento que sabe que não é indicado. Então, nós estamos numa situação de pandemia, né? Existem diversos indicativos de tratamento, medicamentos que acham que é eficaz ou não. Vamos dizer, e nós sabemos que tem um medicamento que é muito polêmico, eu não vou aqui perder tempo falando o nome do medicamento, e que, por um período desse ano, foi indicado como bom para curar o Covid-19. Só que hoje, com a medicina baseada em evidência, eu vou falar o que é medicina baseada em evidência mais tarde, se concluiu que esse medicamento, existem diversos artigos científicos nesse sentido, que esse medicamento, na verdade, ele não faz bem para o paciente, mas sim ele faz mal. Então, se o médico, ele sabe que aquele medicamento que ele está indicando, na verdade, não só não faz bem, mas como também faz mal para o paciente, ele pode indicar para o paciente? Não, ele não pode. Então, o princípio hipocrático da não maleficência quer dizer justamente isso. O médico, ele não pode causar mal ao paciente. Ou, por exemplo, causar mal à coletividade. Vamos dizer que ele sabe que o paciente dele está com uma doença contagiosa. E mesmo assim ele fala assim, não, pode voltar para casa, não tem problema não, não tem problema passar para as outras pessoas não. Se ele sabe que esse paciente vai causar mal à coletividade, ele está agindo contrário ao princípio da não maleficência. Então, vocês entenderam a diferença com o princípio da beneficência? No primeiro, o médico ele deve agir de modo a produzir o bem-estar. No segundo, não. Não é somente isso. Mas ele não pode causar mal. Então, por exemplo, se ele sabe que se ele passar um medicamento, um tratamento médico, vamos dizer, um tratamento experimental, um tratamento que não está regularizado, né? A Anvisa não autorizou, por exemplo, algum medicamento. Se ele fizer isso, ele vai causar algum mal ao seu paciente? Ele pode fazer isso? Não, ele não pode. Então, é muito importante que vocês consigam identificar esses dois princípios, tá? Vamos lá para o terceiro. Princípio da autonomia da vontade do paciente. Esse princípio é muito importante. Muito importante. Ele é o diferencial da relação médico-paciente nos dias atuais. Então, esse princípio ele direciona o profissional a agir de modo compatível com os melhores interesses do paciente, levando em consideração a própria opinião do enfermo para influenciar na opção adequada daquela situação. Então, vamos imaginar o seguinte: a paciente deu entrada no hospital em trabalho de parto. Ela está lá sentindo as dores, tá? O médico examina, verifica que ela tem uma indicação de parto normal. Aí ele está examinando ela e ela fala, não, eu quero a todo custo o parto normal. Ele pode falar assim, não, eu já estamos com 2 horas de trabalho de parto. Não, tô cansado, não quero mais parto normal. Vamos para a cesariana. E ir contra a vontade da paciente? Não, ele não pode fazer isso. A autonomia da paciente deve prevalecer. Então, veja bem, vamos aprofundar no nosso caso, no nosso exemplo. A paciente, ela está em franco trabalho de parto. Não há mal nenhum indicativo de cesariana. Ela está lá com progressão de dilatação uterina. O bebê está bem. Para que cesariana? Não deve ser indicado. Então, nessa situação em que não há mal nenhum que vai ser causado ao paciente, né, no caso, a paciente,
o médico deve sucumbir à vontade de sua paciente.